minha família inteira arrumou as malas para curtir a vida, enquanto eu contava os dias em um leito de UTI. Então, sem que ninguém soubesse, eu zerei o jogo, vendi nossa casa, todo o nosso passado, e sumi do mapa. Eles nem imaginam o que encontraram quando aterrissaram de volta à realidade. Meu nome é Sofia, tenho 29 anos, e está a história de como um diagnóstico terminal me deu a coragem para fazer o que ninguém esperava e me ensinou, da forma mais brutal, o verdadeiro significado de lealdade. Tudo desmoronou numa terça-feira de janeiro. Uma pontada aguda no peito, que ignorei como estresse, evoluiu para uma dor que me dobrava ao meio. No hospital, o que parecia um mal-estar virou um pesadelo de 3 dias de exames. Então, a oncologista entrou no quarto com aquele olhar que ninguém nunca quer receber e soltou a palavra que partiu minha vida em duas: câncer. Linfoma de Hodgkin, estágio 3. O tratamento seria brutal, 8 meses de quimioterapia intensiva, sem sair do hospital. A primeira ligação foi para minha mãe. O choro veio tão rasgado que as palavras não saíam. Do outro lado da linha, a promessa: estou indo para aí agora mesmo. Nas 3 primeiras semanas, a encenação foi perfeita. Minha mãe, meu pai, e meus irmãos, Tiago e Laura, revezavam-se ao meu lado, um exército de apoio e solidariedade. Mas a fachada ruiu rápido. Tiago, com o casamento marcado e uma lua de mel de 2 meses pela Ásia já paga, decidiu que 20 mil reais eram mais importantes que a minha vida. Laura, por sua vez, usou uma bolsa de estudos em outra cidade como álibi perfeito para se ausentar. E meus pais? Simplesmente pegaram carona na conveniência, alegando que eu já estava bem cuidada no hospital e que também mereciam um descanso. O castelo de cartas desabou, e eu vi claramente o que cada um deles realmente priorizava. E assim, no final de fevereiro, o êxodo se completou. Tiago para a Ásia, Laura para a capital, meus pais para um resort no litoral. Um a um, eles se foram, deixando para trás um rastro de promessas vazias e a certeza do meu completo abandono. Vocês não fazem ideia do que é o silêncio de um quarto de hospital às 3 da manhã, quando a quimioterapia te revira por dentro e não há ninguém ali para segurar sua mão ou simplesmente dizer que você não está sozinha. Nesse deserto de indiferença, uma única pessoa floresceu, minha amiga, Clara. Ela não era meu sangue, mas foi a única que transformou a poltrona desconfortável do hospital em sua segunda cama, sendo o único rosto que eu via quando acordava no meio da noite, tremendo de febre e medo. Ali, na solidão daquele quarto estéril, uma ficha caiu com o peso de uma bigorna. Por anos, eu fui o pilar financeiro daquela família. A casa onde eles viviam confortavelmente. Minha. O mercado, as contas, os caprichos. Tudo saía do meu bolso. E no exato momento em que eu mais precisei, eles não hesitaram em me descartar. Foi quando uma clareza cortante, quase brutal, tomou conta de mim. Se eles podiam reescrever as regras do nosso relacionamento com tanta facilidade, eu também podia. Em maio, após 3 meses de um silêncio ensurdecedor por parte deles, fiz uma única ligação. A corretora de imóveis veio até o hospital, os papéis foram assinados e, em menos de um mês, a casa onde eles construíram suas vidas com o meu dinheiro estava vendida. 400 mil reais na minha conta. Mas eu não parei ali. Cartões de crédito adicionais foram cancelados, contas foram interrompidas, senhas de Wi-Fi alteradas. Eu orquestrei um blackout total. Eles só descobririam a dimensão do estrago quando voltassem, e eu fiz questão de que a surpresa fosse inesquecível. Em junho, 4 meses depois, Tiago ligou. Não por preocupação genuína, mas porque a noiva, por decência, perguntou por mim. A voz dele, carregada de uma culpa performática, foi recebida com a minha mais serena indiferença. Estou bem, nos vemos em breve, respondi, saboreando cada palavra não dita. O que ele não sabia é que, enquanto ainda fazia quimio, eu já havia alugado um pequeno apartamento, um santuário anônimo. Criei um novo número, uma nova vida, mantendo o antigo apenas como uma isca, esperando o retorno deles. Agosto trouxe a notícia que eu tanto esperava: a quimioterapia estava funcionando. Em setembro, recebi alta. Não era cura, mas era liberdade. Clara, minha âncora, organizou uma festa de recomeço no meu novo lar. Ali, cercada pelas poucas e verdadeiras pessoas que ficaram, eu celebrei a vida.
Enquanto isso, a quilômetros de distância, minha família continuava suas férias, completamente alheia ao fato de que a mulher que eles abandonaram já não existia mais. O primeiro dominó a cair foi Tiago, no início de outubro. Bronzeado e sorridente, ele foi direto para o endereço que não era mais nosso, apenas para dar de cara com os novos proprietários. O telefonema veio em seguida, a voz dele tingida de pânico. Atendi com uma calma glacial e proferi a frase que venho ensaiando há meses: a Sofia que você conhecia morreu naquele hospital. E desliguei. O mesmo roteiro se repetiu com meus pais e, por último, com Laura, que voltou para encontrar a família em ruínas. O que se seguiu foi um espetáculo que observei de camarote. O desespero deles era palpável. Foram à polícia, ligaram para hospitais, mobilizaram parentes. Clara me mantinha atualizada, enviando prints dos apelos dramáticos nas redes sociais. A ironia era deliciosa: eles, que me deixaram para morrer, agora se moviam desesperadamente para me encontrar. Por 3 semanas, eu os deixei marinar na própria angústia, no mesmo tipo de abandono que me serviram em uma bandeja fria. Então, decidi que o prólogo havia acabado. Era a hora do ato principal. No dia 15 de novembro, exatamente um mês após o retorno do último deles, eu enviei a convocação. Uma mensagem curta e precisa no grupo da família: estou viva. Me encontrem na Praça Central. Hoje, às 19 horas. O celular antigo, que eu mantinha como um sismógrafo da consciência deles, explodiu. Mais de 100 ligações em 5 minutos. Ignorei cada uma. Era fundamental que eles provassem do veneno que me serviram: o silêncio, a incerteza, o abandono. Às 7 em ponto, eu cheguei. Eles já estavam lá, um monumento ao desespero. O choro, os abraços performáticos, as perguntas atropeladas: onde você estava? Por que sumiu? Você está bem? Deixei o espetáculo correr por exatos 5 minutos. Então, ergui a mão, e o silêncio caiu como uma guilhotina. Vocês querem saber onde eu estive? Perguntei, a voz calma, letal. Eu estive em um quarto de hospital, sozinha, me curando do câncer que vocês usaram como desculpa para tirar férias. O ar ficou rarefeito. O peso do que eu disse pareceu finalmente atravessar a barreira de egoísmo deles. Vocês estavam escolhendo destinos de férias enquanto eu contava as sessões de quimio que faltavam. Estavam brindando a vida enquanto eu implorava por mais um dia da minha. Tiago tentou balbuciar algo sobre a viagem já estar paga, uma desculpa tão patética que um riso amargo escapou dos meus lábios. Sério? Você pôs um preço na sua irmã. E por falar em preço, a casa onde vocês moravam, aquela que eu banquei por anos, foi vendida. O choque no rosto deles foi a minha primeira recompensa. Meu pai, gaguejando, perguntou onde eles iriam viver. Não sei. E, honestamente, não é problema meu. Vocês são adultos, certo? Se conseguem planejar férias de meses, certamente conseguem encontrar um teto. Minha mãe, recorrendo às lágrimas, disse que não sabia da gravidade, que achava que eu estava bem cuidada. Mãe, era câncer. Estágio 3. Em que mundo isso não é grave? Como vocês conseguiam dormir, sabendo que eu estava sozinha, contando as horas para o próximo veneno entrar na minha veia? Laura tentou se justificar com a desculpa da bolsa de estudos. Cortei sua fala com uma pergunta retórica: e que diploma vale mais que a sua irmã lutando pela vida? Foi então que joguei a última carta, a mais dolorosa. Contei sobre Clara. Sobre como ela dormiu naquela poltrona dura de hospital, como segurou minha mão durante as sessões de quimio, como limpou meu rosto quando eu não tinha forças nem para chorar. Sabem por que eu vendi a casa e deletei vocês da minha vida? Porque eu aprendi, da pior forma possível, que família não é o sangue que corre nas veias. Família é quem fica quando tudo desmorona. E vocês não ficaram. A tensão na praça era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Eles finalmente entenderam. Aquilo não era uma bronca, era um veredito. Meu pai, com a voz embargada, perguntou sobre perdão, sobre voltarmos a ser uma família. A pergunta me atingiu como um soco. Pai, vocês me deixaram sozinha para enfrentar o câncer. Literalmente. Vocês escolheram seus próprios desejos em vez de ficar ao meu lado no momento mais sombrio da minha vida. Como eu posso confiar em vocês de novo?
Como posso acreditar que estarão aqui na próxima vez que eu precisar? Tiago ainda tentou um último apelo, prometendo arrependimento e dedicação. Minha resposta foi cirúrgica: você teve 8 meses para se arrepender. 8 meses em que preferiu a Europa. O seu remorso, Tiago, chegou com 8 meses de atraso. Foi nesse exato instante que o teatro desmoronou de vez. Minha mãe, sobrecarregada pelo peso da própria culpa, teve uma crise de ansiedade ali mesmo, na frente de todos. O ar lhe faltou, as mãos tremiam. Por um milésimo de segundo, o meu instinto de filha gritou para que eu a ajudasse. Mas então, a memória de todas as noites que eu passei mal, sozinha, naquele quarto de hospital, me inundou. E eu não me movi. Apenas olhei para Tiago e disse: cuide dela. Agora você sabe como é se preocupar com alguém da sua família. Quando a crise passou, lancei a eles a última corda, a mais fina e frágil de todas. Vou dar a vocês uma chance de me provarem que mudaram. Um brilho de esperança acendeu nos olhos deles, mas eu continuei, esmagando qualquer ilusão de um perdão fácil. Vocês têm 1 ano. 1 ano para se tornarem pessoas que mereçam fazer parte da minha vida. Mas a condição é esta: a confiança de vocês foi zerada. Não somos mais uma família por obrigação. Vocês terão que se virar, pagar as próprias contas, construir suas próprias vidas. Se, ao final de 1 ano, eu vir uma mudança real, talvez possamos reconstruir algo. Mas se continuarem sendo os mesmos egoístas que me abandonaram, nossa história termina aqui, para sempre. Antes de dar as costas, tirei da bolsa 4 cópias de uma mesma foto. Uma imagem minha, no auge da quimioterapia, abatida, careca, frágil. Entreguei uma a cada um. Colhem isso no espelho do banheiro, eu disse, a voz firme. Olhem para ela todos os dias e lembrem-se de onde vocês deveriam ter estado. Saí da praça sem olhar para trás, deixando-os ali, paralisados, segurando a prova física do seu abandono. Foi meu último contato com eles por quase 1 ano. Nesse tempo, eu me reergui das cinzas. Voltei a trabalhar, fiz novos amigos, me permiti um novo amor. Clara, sempre ela, era minha ponte com o passado, me atualizando esporadicamente sobre a nova realidade deles, morando juntos em um apartamento apertado, aprendendo a dividir contas pela primeira vez. Meu pai arrumou um emprego. Minha mãe começou terapia. Tiago cancelou o casamento, admitindo sua total falta de maturidade. Laura trancou a faculdade. Mas o que realmente me surpreendeu foi saber que eles começaram a fazer trabalho voluntário em um hospital oncológico, cuidando de pacientes solitários. A ironia, às vezes, é a melhor professora. Os meses se arrastaram, e através de Clara, eu acompanhava a transformação deles. Era como se a minha decisão tivesse forçado cada um a encarar o reflexo no espelho pela primeira vez. Em novembro de 2024, no aniversário de 1 ano do nosso confronto, uma carta escrita à mão apareceu na minha porta. Eram eles. Descreviam, com uma honestidade brutal, o que aprenderam naquele ano de exílio. Falavam dos pacientes que conheceram no hospital, das histórias de abandono que ecoavam a própria negligência deles. Minha mãe confessou que o sono nunca mais foi o mesmo. Meu pai descreveu o orgulho de, pela primeira vez, não depender de ninguém. Tiago admitiu que o fim do noivado foi a consequência de sua própria covardia. E Laura, em uma frase, resumiu tudo: nenhum diploma vale mais do que estar presente para quem amamos. No final, um pedido humilde, quase um sussurro no papel, uma chance de me mostrarem, pessoalmente, que haviam mudado. Um café. Apenas isso. Levei 2 semanas para digerir aquela carta. Não era um pedido de desculpas, era uma prestação de contas. Marquei um encontro em uma cafeteria discreta, um território neutro para o que quer que estivesse por vir. Eles já me esperavam, vestidos com uma simplicidade que eu não via há anos. A primeira coisa que minha mãe fez foi tirar da carteira a foto que eu lhe dera, a imagem gasta pelo manuseio diário. Por 2 horas, eles falaram. Assumiram cada erro, cada escolha egoísta, cada consequência. O golpe final veio do meu pai. Com a voz embargada, ele contou sobre uma senhora de 50 anos que conheceu no voluntariado, uma paciente que passou 3 meses sozinha no hospital. Eu olhei para ela todos os dias e vi você, ele disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi o que fizemos com você.
E foi ali, naquele momento de vulnerabilidade crua e honesta, que eu entendi. Eles realmente tinham mudado. Ao final do encontro, eu estabeleci as novas regras do jogo. Estou disposta a tentar, eu disse, e vi um alívio momentâneo em seus rostos. Mas que fique claro, isso será nos meus termos. Vocês perderam o privilégio de serem minha família por direito. Agora, terão que conquistar esse lugar, todos os dias. A reconstrução começou ali, com encontros mensais, conversas honestas e uma distância segura. A confiança, aos poucos, começou a brotar novamente, mas era uma planta diferente, mais ciente do terreno árido de onde veio. Hoje, 2 anos depois, temos uma relação. É funcional, é respeitosa, mas é fundamentalmente diferente. Eu não sou mais a provedora. Cada um é responsável por si. Nossos encontros são movidos por um desejo genuíno de estar perto, não por obrigação ou conveniência. Eles aprenderam, da forma mais dura, que nenhuma decisão é solitária. E eu? Eu aprendi que, às vezes, é preciso queimar a própria casa para encontrar o verdadeiro caminho de volta para si mesmo. O câncer, no fim, foi um professor cruel, mas eficaz. Ele me ensinou que família não é uma imposição do sangue, mas uma escolha diária de permanecer. Clara, minha amiga, minha rocha, hoje é minha madrinha de casamento. Sim, eu me casei. Com um homem que me conheceu no meu estado mais frágil e não teve medo de amar as minhas cicatrizes. Minha família biológica estava lá, na plateia, mas foi Clara quem me entregou no altar. Porque foi ela quem esteve lá quando eu precisei. Se você está passando por algo parecido, entenda, você tem o direito de se afastar do que te fere, mesmo que tenha o mesmo sobrenome. E se você foi quem abandonou, saiba que a mudança é possível, mas o perdão não é garantido. A redenção é uma estrada longa, cheia de sacrifícios, e algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Essa é a minha verdade. Uma história sobre a brutalidade do abandono, mas também sobre a força que nasce da ruína e o poder de reescrever o próprio destino. Se essa jornada ressoou em você, se você já se sentiu invisível para aqueles que mais deveria importar, deixe seu comentário. Sua história importa. E se você acredita que, mesmo nas cinzas, é possível encontrar uma segunda chance, me dê o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada like, cada novo membro, me ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Obrigada por me ouvirem. Nos vemos na próxima. E lembrem-se, vocês merecem pessoas que escolham, todos os dias, ficar ao seu lado.